Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Zé Sérgio, professor de Física, e estou de volta hoje para brincarmos um pouquinho com a associação mista de resistores. Vou fazer um exercício que já caiu no Enem e o pessoal se lascou porque não sabia teoria, hein? Então é importante que você lembre alguns conceitos de associação mista de resistores e siga as dicas aqui na Sala dos Mestres. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e convide amigos para o nosso grupo, beleza? Segue a vinheta aí, ó. Hoje nós vamos fazer um exercício Super Saiyajin 2. Um exercício Super Saiyajin 2 que mostra um sorvete feito de resistores. Um exercício muito interessante que caiu no Enem alguns anos atrás. Preste atenção, vamos ler o enunciado. Ele fala assim nessa questão: por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Ele me deu aqui as características do grafite, cada um com um traçado diferente. Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Ele usou diferentes grafites. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro. Ohmímetro é um aparelho usado para medir resistência elétrica, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. E verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Então, ele criou essa estrutura de exercício. Olha só, ele criou um circuito no qual você tem um potencial A, um potencial B e um potencialzinho C aqui, ó, com 4 resistores. Na sequência, conectou ohmímetros nos terminais AB do desenho e, em seguida, conectou-se nos terminais BC. Então, ele mudou os potenciais, primeiro entre A e B e depois entre B e C, anotando as leituras resistência de AB, resistência de BC, respectivamente. Ao estabelecer a razão resistência entre A e B e resistência de B e C, qual é o resultado que o estudante obteve? 4/7, 10/27, 14/81 ou 4/8. Bem, no primeiro momento, vem aquela dúvida, né? Mas o que é associação em série em paralelo? Igual ao meu amiguinho aqui, ó. Como que eu faço para trabalhar um pouquinho com associação em série em paralelo e os dois simultâneos? Vamos recordar o que é uma associação em série e uma associação em paralelo? Vamos ver. Vamos lá então, moçadinha. Preste atenção aqui, pessoal. Quando nós temos uma associação em série de resistores, eu vou dizer que uma resistência ela é colocada consecutiva a outra resistência. Então, nesse caso, a resistência está colocada uma após a outra. Então, eu vou ter apenas um caminho para a corrente elétrica percorrer. Ou seja, a corrente elétrica é constante. E todas as tensões serão variáveis para os resistores que se apresentam ali. Então, aquela história, se eu faço um circuito em série com 2 lâmpadas que possuem resistores aqui, se porventura eu retirar uma dessas lâmpadas, todas as lâmpadas se apagam, porque a corrente elétrica tem apenas um caminho para sair de um potencial e ir até o outro.
Então, exemplo clássico, se eu tivesse aqui 3 resistores submetidos a uma mesma DDP de 120 volts, é apenas um exemplo. Se nós mudarmos a posição desses voltímetros, eu sei que a soma de todas as tensões para esses 3 resistores deveriam dar os 120 volts. Eu vou ter uma divisão proporcional aos resistores. Então, repare que aqui um valor aleatório, 100 volts, para passar pelos 3 resistores. Então, ali as deveriam ser igual a 120. Eu vou distribuir a DDP para o circuito para uma corrente constante. Se eu, porventura, colocar um amperímetro, aparelho usado para medir corrente elétrica, se eu tivesse uma corrente aí de 2 amperes, essa corrente seria a mesma para todos os resistores, porque na associação em série, tensão variável e corrente constante. Beleza? Então, a corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Muito bem? Resistência equivalente para uma associação em série significa que eu vou substituir todas as resistências por uma apenas. E aí, eu vou achar uma resistência que substitui todas as outras. Na associação em série, a resistência equivalente é dado pela somatória de todas as resistências do circuito. Beleza? Isso é a associação em série. Se nós pensarmos numa associação em paralelo, eu vou ter meio que o oposto do que eu tenho em série. A corrente elétrica agora ela vai se dividir em partes e a tensão elétrica será constante. Eu vou ter caminhos independentes de corrente elétrica. Então, olha só, posso fazer a mesma ligação com 2 lâmpadas, mas se eu retirar uma delas, a outra continua funcionando perfeitamente, porque eu vou ter um caminho independente para a corrente passar. Então, eu posso criar um caminho alternativo para ela passar pela segunda lâmpada, não necessariamente dependendo da primeira. Então, se nós, porventura, pensássemos em um circuito elétrico, e se esse meu circuito fosse feito usando 2 também 120, essa tensão seria a mesma para os 2 resistores, 120 no primeiro e 120 no segundo. Beleza? Já a corrente elétrica, ela vai ser dividida em partes proporcionais ao tamanho de cada resistor. Então, se eu tivesse uma corrente de 2 amperes ali, aqui nesse primeiro resistor, se fossem 2 resistores iguais, eu teria 1 ampere para cada um. 1 ampere para o primeiro resistor e 1 ampere para o segundo resistor. Importante lembrar que quando a corrente elétrica passa pelo resistor, eu não tenho perda de corrente, eu só tenho uma liberação de energia através da energia consumida, a energia elétrica consumida no dia a dia, beleza? Muito bem, então numa associação em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências porque elas são independentes. Para calcularmos a resistência equivalente do circuito, eu vou usar a fórmula 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Lembrando também que nós temos o atalho produto pela soma, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, e também resistência equivalente igual a R dividido por N, quando eu tenho vários resistores iguais, isto para uma associação em paralelo. Uma associação mista, lembra-se a fusão da associação paralela para a associação, da associação em paralelo para a associação em série. Olha a fusão aí, lembra lá, ó. Desta vez foi perfeito! Finalmente ele aparecerá! O guerreiro que derrotará Majin Buu!
trabalhar com a fusão, beleza? A fusão entre a associação em série e a associação em paralelo para resolver o nosso circuito. Então, este exercício, moçadinha, nós vamos ter esses dois resistores em série ligados em paralelo com os outros resistores, todos em quilôohms. Então, eu vou seguir a maneira tradicional para resolver a resistência equivalente para uma associação em paralelo. Então, eu vou fazer 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, todos em quilôohms, né? Esses dois em série soma, então é a mesma coisa que 1 de 20, mantenho ali, ó. Então, eu vou fazer 1 sobre R aqui, olha só, igual mínimo, daria 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 20 dividido por 21, 1 vezes 1, 1. Mais 20 dividido por 20, 1 vezes 1. Mais um passo, 1 sobre resistência equivalente. O meu mínimo é 20. E aqui eu terei 4, 5, 6 20avos. Mas eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente, né, gente? Então, ó, eu vou inverter o lado esquerdo da minha relação, automaticamente eu inverto o meu lado direito. Então, a resistência entre A e B, que é a nossa resistência equivalente saindo do A e chegando no B, de maneira simplificada, se eu dividir aqui por 2, ó, eu terei 10 terços de ohm. Eis o valor da nossa primeira resistência saindo do A e chegando no B. 10 terços de ohm, beleza? Agora eu vou fazer a segunda parte do exercício, que é pegando o meu potencial inicial valendo A e chegando no potencial final, potencial de chegada, que não vai ser mais o B e sim o C. Então, calma, respira, inspira, não pira. É tudo técnica, beleza? Presta atenção aí na resolução. Compartilhando com vocês a nossa segunda parte do exercício. Agora, o meu polo de entrada vai ser o meu polo chamado de potencial A. E o meu potencial de chegada vai ser o meu potencial C. Para a corrente elétrica sair do A e chegar no C, deixa eu mudar aqui, ó. Eu tenho 3 caminhos para essa corrente percorrer. Eu posso sair do A e ir para o C direto. Vou chamar esse caminho aqui, ó, de I1. Eu posso sair do A e chegar no C pelo caminho I1. Eu posso sair do A e chegar no C indo por cima. Eu vou chamar de I2. Ele vai passar aqui, ó. Vai descer aqui e vai vir para cá. Então, aí eu tenho um caminho que possui um resistor de 5 e um resistor de 10. E eu posso ter um outro caminho aqui, que eu vou chamar de 3, que ele sai do A, vai passar pelo B e depois vai pegar esse caminho alternativo chegando no C também, ó. Desmembrando esse circuito, entre A e B, eu vou ter agora 2 resistores que vão estar associados em paralelo, porque eles estão entre fios diferentes. Então, eu vou representar esses 2 resistores aqui, ó, em fios diferentes, em paralelo, beleza? Só que quando a corrente elétrica I2 e I3 chegar no potencial B, eu só tenho um caminho para chegar no C, que é passando pelo resistor de 10 kΩ. Então, olha só, a corrente elétrica vai sair daqui do B, ela pode passar pelo resistor de 20, pelo resistor de 10. Ou ela pode vir aqui por cima, onde tem I2, ó, passar pelo resistor de 5
e depois pelo resistor de 10. E aqui eu tenho um caminho direto ligando A e B, que é de 10 kΩ. Mas como que eu faço o exercício quando for assim? Gente, quando o exercício estabelecer aqui vários resistores em série, em paralelo, tudo simultaneamente, aqui significa que eu preciso resolver os problemas do fio superior. Esses dois resistores em paralelo precisam transformar-se em um resistor apenas. E o resultado, eu vou fazê-lo em série com esse de 10. Mas como que faz um resistor de 5 kΩ em paralelo com um resistor de 20 kΩ? Aquela história, né, gente? Produto pela soma. Então, eu vou fazer, 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Isso vai me dar 100 dividido por 25. Então, ali em cima, eu vou ter um resistor de 4 kΩ em série com um de 10. Então, esse resistor de 4 kΩ em série com um resistor de 10 vai me dar um resistor apenas de 14 kΩ. Série soma. Então, eu vou fazer mais um passo do meu exercício. Então, para continuar aqui, eu vou passar uma linha assim. A minha resistência equivalente total do circuito vai ser um resistor de 14 kΩ em paralelo, melhor dizendo, com um resistor de 10, porque os fios são diferentes. Vou fazer mais uma vez, produto pela soma, 14 vezes 10, dividido por 14 mais 10. Beleza? 14 vezes 10 dividido por 14 mais 10. 14 vezes 10, 140, dividido por uma resistência de 24. 10 mais 14. Vou simplificar isso, né, gente? Vamos dividir isso aqui. Por quanto? 140, 24. Vou dividir aqui, se você pode ir simplificando o máximo que você conseguir. Vou dividir por 2, na dúvida, os dois são pares, Então, nós teremos 70 dividido por 12. Olha só, 70 dividido por 12. Vou simplificar de novo, se eu dividir por 2, beleza? Eu teria 35. Então, a resistência equivalente entre B e C vale 35 sobre 6 de ampere. De ohms, melhor dizendo, essa é a minha resistência. Então, a minha resistência é 35 sextos de ohms. Achei a minha resistência entre B e C. E agora eu vou finalizar a questão fazendo a resistência equivalente entre A e B dividido pela resistência equivalente entre B e C, pegando os dois valores que nós determinamos, beleza? Então, olha só. Então, resolvendo o nosso cálculo aqui, resistência entre A e B dividido pela resistência PC, eu vou pegar os 10 terços que a gente achou e vou dividir pelo 35 sextos que nós também determinamos. Divisão de fração, eu vou copiar o primeiro, que é o 10 terços, e vou multiplicar pelo inverso do segundo, que é 10 35 avos. Simplifica. Eu vou dividir por 5, tanto o meu 10 quanto o meu 35, e vou dividir por 3, o meu numerador aqui, o meu número 6, né? E o meu denominador, que é 3 também. Para simplificar o meu resultado final. Vamos lá. Lousinha nova, estou se adaptando ainda, desculpa aí as letras, tá bom, moçada? Então, 2 dividido por 1
vezes 2 dividido por 7. Então, olha só, o meu resultado deveria ser 4/7. Olha só, resultado da minha expressão, 4/7, perfazendo a alternativa B de bola, 4/7, beleza? Então, lembrando, um problema de associação mista requer cuidados para observar o polo de entrada, o potencial de entrada, o polo de saída, que é o potencial de saída, e também se os resistores estão em série ou em paralelo. Circuito misto, lembrando que é a fusão dos dois, então você tem que ficar atento. Se tiver um fio, a associação em paralelo com série, resolve as associações em paralelo e depois associa com o resistor ou os resistores em série, beleza? Se você gostou, deixe o seu like aqui no canal e convide amigos também para essa Sala dos Mestres. Aqui na Sala dos Mestres você aprende mais. Fique ligado para as próximas dicas e deixe o seu like, beleza? Grande abraço, bye!